A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Aqui é o missionário Marconi voltando novamente nesta manhã deste domingo, 16 de maio de 2021, trazendo um novo ensinamento da parte de Deus para meus queridos amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. A paz do Senhor. E o ensinamento se intitula com esse título: sabe o que significa de Azorrague e Calvário? Muitos não sabem, né, irmão? Está no livro de Marcos, capítulo 15, verso 15, verso 21 e verso 22, irmão. Naquela época, quando Jesus passou pelo templo em Jerusalém, que ele viu os cambistas, os vendedores de comércio, dentro da igreja do Senhor, que literalmente representa na terra as igrejas dos crentes, Jesus ficou irado, furioso, a ponto de expulsá-los de dentro da igreja do Senhor, que era do próprio Senhor Jesus, por não concordar conforme muitas igrejas continuam fazendo até hoje, irmão. Fazendo igreja de comércio, vendendo as coisas dentro das igrejas. E isso já é daquela época quando Jesus se aborreceu e expulsou os cambistas daquele templo. E hoje as igrejas continuam cometendo os mesmos erros, irmão. Coisas que é abominável aos olhos do Senhor. Porque a igreja ela foi construída para levar o povo de Deus para o ensinamento, para saber da verdade, comunhão, apelo, justiça, amor, e não vender as coisas dentro da igreja, irmão, que tira a atenção das pessoas que estão ali para procurar os ensinamentos da palavra de Deus. Ah, mas a igreja precisa de oferta, precisa disso, precisa daquilo para poder se sustentar, meu irmão. É através do dízimo e da oferta, não de comércio nem de venda, irmão. Isso é abominável aos olhos do Senhor. E isso continua nas igrejas até hoje, não pode, irmão, continuar. Mas quando Jesus expulsou aquele povo de dentro da igreja, os comerciantes, os cambistas daquela época, eu vou trazer o porquê desse azorrague, que faz a diferença do que Jesus usou para expulsar os cambistas, para o azorrague diferente que foi decapitado no corpo de Jesus. Quer dizer, no ataque ao corpo de Jesus. Existe uma diferença imensa, irmão. Azorrague, chicote de 3 tiras de couro, é o que significa. Com pedaços de ossos e chumbinho nas pontas, para vocês verem o que fizeram com Jesus antes de levá-lo para o sacrifício. Mas Jesus, antes de ser crucificado, ele foi brutalmente açoitado com esses tipos de azorragues. Quando eu falo azorragues no plural, porque usaram 3, 4 guardas romanos, cada um com azorrague desse, para atacar o corpo de Jesus. Vocês viram que Jesus, no filme que vocês acompanharam, ele ficou dilacerado, irmão. Agora, olha a diferença do que ele fez com os cambistas dentro da igreja. Já o azorrague de Jesus, que ele fez, o próprio Jesus fez para expulsar os vendedores e os compradores do templo, eram de cordões com nós. Olha a diferença. Com nós nas pontas, irmão. Ah, como é que eu vou saber disso? Conforme está lá no livro de João, capítulo 2, verso 15, confirma essa versão aí, irmão. Amém? Agora o sentido da palavra Calvário, em latim, que significa Calvarium locus, que é igual a um lugar da caveira, porque era o que tinha naquele monte. Quando você olhava de frente assim, você via a figura de uma caveira no sentido monte. Tinha essa aparência, que em aramaico significa Gólgotas, que trazendo também para a literação significa crânio, confirmando a afeição de morte daquele monte situado fora das muralhas de Jerusalém, aonde eram crucificados, mortos, porque ali era o lugar da consumação dos mortos que pecavam.
E Jesus era pecador para estar naquele lugar? Não, né? Mas foi ali que Jesus, sendo morto, matou quem? A morte. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Só Ele podia consumar esse fato, irmão. Foi ali que Jesus, sendo morto numa cruz do Calvário, Ele matou a morte. Amém, irmão? Conforme está lá no livro de Mateus, capítulo 27, verso 33, e João, capítulo 19, verso 17. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmão, guarda este ensinamento no teu coração e aprenda quais são as diferenças dos azorraques que foram usados para dilacerar o corpo de Jesus. Porque era a ira do homem romano naquela época. Castigá-lo até a morte. E a diferença dele com os azorraques de cordões nas pontas demonstrava que ele fazia a expulsão, mas era por amor à obra do Pai. Essa é a diferença, irmão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Guarda este ensinamento no teu coração, para quando você lê a Bíblia, capítulo por capítulo, verso por verso, você buscar o entendimento da parte de Deus, para se aprofundar cada vez mais no que está sendo falado nesta manhã no teu coração. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. A paz do Senhor. Muito obrigado.